Viajantes, muito bem-vindos à nossa nave aquariana para mais uma semana. Estamos num momento aqui temporal de uma magnitude imensa, então abrimos aqui a temporada geminiana que começou agora dia 20 de maio. Estamos há alguns dias, né? Hoje falo do dia 21 de maio, então estamos a 4 dias da grande entrada de Júpiter em Gêmeos, abençoando os geminianos de plantão e quem tem aspectos importantes em Gêmeos e claro para todos nós, porque todos temos Gêmeos em algum lugar do nosso mapa. E eu quero trazer um assunto que está forte do lado de cá, em evidência, com muitos atendimentos por aqui, trazendo essa mesma temática, e é a escolha que eu fiz para que a gente se debruce um pouquinho para essa temporada que estamos abrindo, porque eu acredito que isso possa nos encaminhar para um lugar ou de muita ascensão ou então de muita paralisia, se a gente não conseguir aí desenrolar esse novelo que todos nós em algum momento nos deparamos. Então, vamos aos nossos estudos de hoje sobre... E aí assim, eu trouxe uma palavra, tá? Mas a gente vai desenrolar aqui muito ela, mas eu trouxe a palavra autenticidade. Acho que essa é uma palavra que a gente tem escutado falar muito no movimento aí do autoconhecimento, mas eu acho que ela ainda, a gente tem assim, o que é verdadeiramente autenticidade, né? O que é a gente se conectar verdadeiramente com esse nosso lugar mais autêntico. E aí quero trazer para vocês, começando aqui a abrir o nosso sofá, o seu poder de escolha. A pergunta que eu te faço é, o quanto você se sente corajoso, forte, seguro para decidir as coisas da sua vida? Eu me deparei com muitas situações nesses últimos dias de atendimentos que chegaram até mim, onde eu percebi as pessoas sem essa força, sem essa conexão com a sua vontade interna. E por que eu trouxe a palavra autenticidade? Porque dentro dessa análise, né, do que eu pude ir experienciando com essas pessoas, eu fui observando que a dificuldade da gente muitas vezes conseguir decidir algo pela nossa própria vontade é porque esse lugar autêntico em ser eu mesmo, ele está enfraquecido de alguma forma. Então eu tive diversas pessoas que estão aí passando por transições muito importantes em suas vidas, sejam elas transições amorosas, transições profissionais, transições familiares, sociais, enfim, mudanças de vida, mudanças de carreira, mudanças de cidade, mudanças de país, em que essas pessoas não conseguiam acessar a vontade interna mais genuína. E nesse lugar de eu não conseguir acessar o que fala no meu coração, o que pulsa dentro de mim, essas pessoas foram se deparando com uma paralisia e com uma coisa que eu acho, gente, que infelizmente é uma doença e é uma doença da nossa humanidade e eu acho que a gente não pode se acostumar a essa doença da sociedade, que é um lugar muito distorcido e para mim muito triste, em que a gente fica buscando no outro a resposta das nossas vontades, das nossas perguntas internas. E o que é isso? Você com certeza já deve ter se deparado em algum momento da sua vida de grande transição e eu arrisco aqui a dizer que não só para grandes mudanças e grandes transformações, mas até mesmo naquelas pequenas em que muitas vezes a gente não consegue escolher o nosso almoço, em que eu não consigo escolher a roupa que eu vou vestir naquele dia, em que eu não consigo escolher um sapato que eu quero comprar para mim. Percebam aqui que eu tenho desde um lugar muito intenso e muito denso até coisas simples do nosso dia a dia, o quanto essa desconexão com a nossa autenticidade nos impede de tomar decisões a partir das nossas próprias vontades e eu vou buscando me agarrar ou eu vou buscando uma muleta que fale para mim qual é o melhor lugar. Então eu me deparei com muitas pessoas que estão aí nessas mudanças, nessas transições e que eu percebia que elas sempre estavam nesse lugar do outro. Então, olha, a minha amiga falou isso, ela me trouxe esse olhar, ela me convenceu disso, ela disse que se eu escolher esse caminho é o melhor caminho. Aí depois vinha assim, não, mas o meu marido falou que não sei o quê, que aqui é o melhor lugar, que aqui ele me mostrou esse ponto de vista e ele falou que esse daqui é um caminho. Não, porque a minha esposa, porque o meu companheiro, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu irmão. E aí eu falei, mas espera aí,
Aonde é que está você em tudo isso? Onde é que ok, né? Lógico que a gente tem as nossas conversas, as nossas trocas com os nossos amigos, nossos familiares, marido, esposa, óbvio, tudo bem, tá tudo bem. Mas existe uma linha muito tênue, gente, entre eu ter trocas e entre eu buscar nessas pessoas que elas me deem a resposta que eu mesma não consigo me dar. E aí, quando eu fui apertando esse parafuso, né, dessas pessoas nesses atendimentos dessas últimas semanas, a ferida doeu, a ferida foi aberta. Eu lembro que uma mentoranda minha, ela falou assim para mim: Aline, eu acho que você tocou num lugar em mim que eu nem sabia que eu tinha o tamanho dessa dor. E que é exatamente a dor de você não saber manifestar a sua autenticidade. Então ela se deparou com um buraco muito fundo e uma ferida muito funda que ela se deu conta de que ela nem sabia talvez como ser ela mesma. Por isso que eu falo, o que é ser autêntico, né? Talvez ela não sabia, nem conseguia expressar ou manifestar o que eram as vontades internas dela, que o coração dela pedia, que era o sonho dela. Por quê? Porque talvez não foi ensinada, porque talvez sofreu uma dificuldade lá na infância, sofreu uma situação desafiadora com os pais e que não foi desenvolvida a manifestação da sua própria autenticidade. Eu escutei um podcast esses dias de um terapeuta que eu gosto muito, vocês vão me perdoar porque agora eu não tô lembrando, é o Garbor. Tem um nome Garbor, não tô lembrando o primeiro nome, depois prometo deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. E ele virou e falou assim, ó, o maior genocídio que estamos vivendo é o genocídio da autenticidade. Nossa, aquilo me pegou, gente, mas me pegou que eu fiquei pensando aquilo, eu falei assim, é esse, né? E eu sei que esse é o meu servir, esse é o meu caminho, porque essa é a minha autocura. E eu virei e falei assim, é isso. As pessoas, a gente está perdido enquanto a nossa autenticidade, a gente está perdido nesse lugar de ser eu mesmo, de bancar minhas vontades. Eu não sei o meu sentir, eu não sei o meu querer, parece que eu não tenho força para decidir, eu tenho medo de escolher e eu fico me apoiando nesse lugar externo e nessas pessoas que estão lá fora. Gente, isso é uma doença do século que estamos vivenciando, uma doença da nossa humanidade. Tem noção o que é a gente ficar, eu falo que é ficar sambando em cima do muro, né? Em que eu olho para um lado, se alguém me fala isso, eu quero descer para a direita, mas se alguém me fala outra coisa, eu quero descer para a esquerda. Mas aí se alguém me fala que é bom ainda ficar em cima do muro, eu continuo em cima do muro. Mas e aí se me falarem de novo para descer para a direita, eu quero. Mas se alguém me disser para descer atrás, para trás, aí eu vou pular para trás. Percebam? E que eu não paro e me pergunto, mas espera aí, o que eu quero? E eu trouxe muito a reflexão para essas pessoas e a reflexão que eu gostaria de deixar aqui para você, principalmente, que nunca é sobre o outro. Então, né, é sobre eu ter a parceria ou não ter a parceria, é sobre eu mudar para a cidade A ou para a cidade B. Não é. A verdade é que essas pessoas ou essas coisas, né, como a gente queira chamar, eles só estão sendo uma forma de nos trazer o nosso peso emocional. Aonde que eu estou emaranhada ainda emocionalmente, que às vezes é uma pessoa ou é uma coisa que vai me colocar nessa dúvida. Mas o ponto é, eu primeiro preciso ter essa resposta interna do eu, para que as coisas então lá fora se manifestem de outro jeito. Se não vem a dúvida, se não vem a proposta da parceria. Pô, mas eu queria parceria ou eu queria empreender sozinha? Mas eu queria sociedade ou eu queria parceria? Mas eu queria a cidade com chuva ou a cidade sem chuva? Mas eu queria... Entende? Então, quando eu consigo mergulhar nesse mundo interno e falar, peraí, silencia. Eu disse isso para muitas pessoas, eu falei, silencia o teu ouvido. Para um pouco de escutar, para de perguntar o que fulano acha, o que ciclano acha, o que beltrano acha. Gente, a gente não pode esquecer de uma coisa. Eu tive uma mestra uma vez que ela falava muito isso para mim. Ela falou assim, Aline, não esquece que as pessoas respondem com base nas suas próprias experiências. É muito difícil que as pessoas te respondam algo, te deem opinião que não baseado na dor delas. Então, quando você for perguntar por um amigo, né?
Ah, olha, eu tô pensando em seguir esse caminho de vida, o que você acha? Você tem que ter em mente que esse amigo não tá respondendo para você de forma imparcial, ele responde em cima da dor dele. Gente, quantas vezes, né, e eu aprendi isso a duras penas, eu compartilhei coisas da minha vida pessoal com amigos, que eles me respondiam coisas que eu ficava pensando assim, mas espera aí, foi você que passou por isso, foi você que teve esse sofrimento. Quem disse que eu vou ter também? E aí foi quando eu comecei a entender que dificilmente as pessoas respondem de maneira imparcial. É por isso que hoje se sugere que tenhamos os terapeutas, né? Que você tenha o seu psicólogo, porque teoricamente é para essas pessoas responderem exatamente de maneira imparcial, ou ganhando, te dando pelo menos expansão de consciência, que foi a maneira como eu devolvi para essas pessoas. Falei, olha, eu não vou escolher para você, você está buscando em mim mais uma muleta, eu não vou te dar isso, eu te dou expansão de visão. Eu te trago uma perspectiva ampla da maneira como você pode enxergar isso, mas quem tem que decidir o seu caminho é você, não sou eu. Então, lembrem-se que quando muitas vezes a gente pergunta para outras pessoas, a gente é influenciado pela experiência delas. Então, olha, se você tem um amigo conservador, ele vai te dar uma resposta conservadora. Se você tem um pai que sofreu um trauma e você está numa situação parecida, ele vai te dar a resposta do que ele faria a partir do trauma dele. Se você tem um companheiro que não quer que você faça tal coisa, ele vai te dar a resposta a partir da qual ele vive. Percebem? E nesse lugar a gente se desconecta mais da nossa autenticidade, que a gente já está desconectados. Então é claro, Aline, você está falando para a gente não conversar com ninguém? Não, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando, em primeiro lugar, de um movimento que você tem que se perguntar do que você verdadeiramente quer. Isso para mim é autenticidade. Autenticidade não é você, eu vou ser verdadeiramente só quem eu sou. Mas espera aí, quem você é está pautado no quê? Quem você é, com certeza, está pautado nos seus valores, nas suas filosofias de vida, naquilo que você acredita, naquilo que você gosta, naquilo que você não gosta, naquilo que você quer, nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus objetivos. Às vezes uma pessoa tem um sonho de simplesmente vender coco na praia e uma outra pessoa tem um sonho de ser um líder de uma empresa internacional, né? Sei lá, eu nem sei direito como é que fala, mas uma empresa internacionalmente reconhecida. São sonhos diferentes. O que essa pessoa do coco na praia e essa pessoa líder de uma empresa internacional vão ter que fazer para chegar nesses lugares? A resposta para elas não vai poder ser a mesma. Elas vão ter que acessar verdadeiramente essa vontade genuína dentro para acolher. Porque se esse cara for conversar com essa pessoa do coco, talvez essa pessoa vai olhar para cá e vai falar assim, meu, que ridículo, vender coco na praia, pelo amor de Deus, que vida pequena. Olha o que vai estar fazendo com essa pessoa. Ou se essa pessoa chegar para esse cara aqui da empresa e falar assim, nossa, como você é um arrogante, vaidoso, egoísta, manipulador, macabro. Você quer ser um líder dessa empresa internacional só para você ter milhões na sua conta e você... Entende? Então, desses lugares ninguém se ajuda. Por isso que, para mim, a gente se reconectar com essa autenticidade, gente, é um processo diário. Talvez é a batalha maior do nosso momento que estamos vivendo e a batalha que a gente está travando todos os dias é como é que a cada dia eu consigo me reconectar um pouquinho mais com essa minha parte mais autêntica para eu conseguir tomar desde pequenas decisões até grandes decisões a partir do que eu quero e eu bancar. Porque o problema é, quando eu não tenho clareza sobre o que eu quero e eu tenho as minhas inseguranças, os meus medos, eu não fui ensinada a caminhar com as minhas próprias pernas, eu não fui ensinada a validar os meus desejos e as minhas vontades, sabe o que acontece? A gente começa a viver as escolhas dos outros. A gente começa a acreditar que o problema é o país que está em crise, que o problema é a guerra e que eu tenho que continuar aqui no meu negocinho fechado, enclausurado, que o problema é que eu tenho que parecer ser uma pessoa muito educada para as pessoas gostarem de mim. Mas espera aí, é isso que pulsa dentro de mim? É isso que realmente é o meu desejo? E se eu tiver um desejo de conquistar o mundo? E se eu tiver um desejo de ser tão grande que eu exploda o meu tamanho? E aí foi onde eu falei para absolutamente todas essas pessoas, e se isso que eu estou te trazendo aqui te toca em alguma ferida sua, eu disse, fomos esquecidos
ou fomos ensinados a sermos seres limitados. E esta não é uma verdade. Essa não é uma verdade. Gente, vocês acham que mecânica quântica, física quântica, cocriação, o que quer que vocês queiram chamar aí que ganhou bom nesses últimos tempos foi por quê? Porque não somos seres ilimitados. Essa é uma mentira, essa é uma manobra que fomos ensinados a ser para que o quê? Para que alguém continuasse mantendo o controle minimamente da sociedade. Porque imagina se cada um de nós acessasse seu verdadeiro poder de ilimitado. Gente, ilimitado é cada um de nós termos a consciência muito clara de que a gente pode construir e criar absolutamente o que a gente quiser. Absolutamente o que a gente quiser. Eu posso ser do tamanho que eu quiser. Eu posso realizar o sonho que eu quiser. Eu posso almejar e conquistar o que eu quiser, que esteja pulsando no meu coração. Isso significa que a gente não vai ter obstáculos, que a gente não vai ter passo a passo? Claro que não, a gente vai. Tem um passo a passo para conquistar meu sonho, meus objetivos. O que eu quero dizer é, só não somos limitados dentro de uma forminha de pão que o pão sai igual todos os dias. Isso é o genocídio da autenticidade. É colocar todo mundo na mesma forminha de pão e fazer todo mundo acreditar que somos. Olha aqui, ó, você é igual a esse, que é igual a esse. O máximo que você pode é ter uma bonificação lá no final do mês. O máximo que você pode é alcançar aqui, ó, esse nível daqui da sua carreira, porque daqui você não passa. O máximo que você pode é aqui, ó, comprar esse carrinho parcelado, ter essa casinha aqui mais ou menos confortável. Que doideira! Que doideira são essas crenças que nos habitam e que fomos condicionados e que fomos ensinados. E para mim foi muito interessante tudo isso está acontecendo exatamente num período de quê? O nosso aprendizado de 2024 é nó do norte, é cabeça do dragão em Áries. E Áries é a autenticidade. Áries é o pioneirismo, a liderança, a força pessoal, a segurança, a autoestima, o amor próprio, a valorização de bater no peito e falar: é hambúrguer que eu quero hoje. É ser uma empreendedora de muito sucesso que eu quero para minha vida. É faturar 2 dígitos a partir de hoje. É conseguir alcançar milhões de pessoas no mundo inteiro com o meu servir. É ter a minha casinha de pau a pique na praia vendendo meu coco. Isso é o que vai fazer o teu coração feliz? Então, viajante deste planeta, faça. Faça. Tô com medo. Tudo bem, vai com medo mesmo. Ai, mas será que é um sonho? Olha, vou dizer uma coisa para você. Grandes sonhos realizados começaram num pensamento. E de um pensamento se transformaram nesses sonhos materializados. Não deixe que seu sonho morra na sua fronha do seu travesseiro. E para que você tenha forças para conseguir fazer isso, você vai precisar mergulhar, reconectar de volta com a sua autenticidade. E muitas vezes a sua autenticidade vai correr desviada da manada. Vai ser a ovelha negra no meio daquela população. Vai ter que ser você fazer coisas que as pessoas não acreditam que seja o caminho. Vai ter que ser você bater de frente, às vezes, com a tua família, com o teu marido, com os teus amigos e falar: não é isso que eu acredito e eu vou por aqui, porque é aqui que eu acredito. É aqui que eu vou acessar o meu poder ilimitado. Acho que esse é um tema muito vasto e que ele movimenta lugares muito profundos dentro da gente, porque eu acredito que todos nós, em alguma instância, a gente escorrega nesse lugar. A gente, quando tá com medo, quando tá inseguro, a gente pergunta muita opinião, a gente escuta muito de fora. E assim, eu falei sobre isso, mas esse nosso movimento também de Plutão em Aquário, né, que estamos aí esse ano mexendo nesses escombros e vamos aí, a partir de novembro, vivenciar os próximos 20 anos de Plutão em Aquário, ao mesmo tempo que ele vai nos convidar a essa autenticidade, porque é isso, a essa rebeldia, a essa coisa revolucionária, porque na luz, a rebeldia, gente, a rebeldia é para eu ser eu mesma. Essa é a verdadeira rebeldia. A verdadeira revolução é a revolução de eu manifestar a minha identidade, e a minha é diferente da tua. A tua é diferente da minha. Então vai ser a força e o poder para a gente ancorar essa rebeldia em ser eu mesma,
mas que ao mesmo tempo, se a gente não tomar cuidado, os olhos estão muito voltados para fora, porque Aquário é o coletivo inteiro, né? Então a gente vai ter que aprender a dançar esse jogo e não ficar nem só numa ponta, nem só na outra, porque nos dois extremos a gente vive as distorções de tudo isso, né? Ou eu vou viver o excesso coletivista e essa coisa serviliente demais, ou eu vou viver um egoísmo arrogante e ganancioso na outra ponta. Então, como é que eu me conecto com essa autenticidade, com esse lugar mais profundo e genuíno de mim mesmo? E quando eu me agarro nisso, é que eu ganho forças para manifestar para o coletivo e oferecer para a humanidade aquilo que eu tenho de mais autêntico. Então vejam como isso é bonito. Quando a gente acessa esse lugar, eu, Aline, tenho algo que é autêntico, só meu. Não tem absolutamente uma alma no mundo que vem com a mesma configuração que a minha. Não tem uma alma no mundo que vem com a mesma configuração que a sua. E quando a gente se reconecta com esse lugar, é exatamente aí que eu o quê? Ganho força para servir ao coletivo, para manifestar no mundo aquele dom e aquele talento que é só meu. Mas que se a gente não se reconectar primeiro com essa segurança interna, valor pessoal, confiança nas minhas escolhas, não vai dar. Desejo que seja uma semana de muitos bons ventos por aí, que soprem mudanças para vocês. Em breve a gente vem aqui falar sobre essa temporada de Júpiter em Gêmeos, mas acredito que muitas transformações aí já estamos passando. Então, desejo que vocês possam fortemente se conectar a esse lugar. Aproveitem esse momento de Plutão retrógrado, né? É a última fase dele retrógrada, antes dele fincar a bandeirinha lá em Aquário e começar o seu movimento para frente. E se questione nesses lugares que você não consegue decidir sozinho, que você escuta os outros demais, ou que você, quando tem medo, não tem coragem de seguir aquilo que você tem vontade, que você sente. Se pergunta, faça esses movimentos, veja o que vai vir para a superfície e com isso é uma grande oportunidade que você resgate esse lugar autêntico de manifestar para o mundo aquilo que é só seu e que pulsa dentro do seu coração. Eu desejo aqui do fundo do meu coração que você possa ir cada vez mais retornando de volta para casa, de volta para você mesmo, para que quando você encontrar a força que habita somente dentro de você, você possa manifestar isso para o mundo. Seguimos viajando por essa grande existência que é sermos seres humanos.